Oi, gente, bom dia. Bom dia a vocês, meus irmãos, minhas irmãs na fé. Hoje, de forma especial, bom dia aí para todos os papais. É Dia dos Pais, dia tão especial que Deus nos concede pela sua bondosa mão. Como é bom nós podermos juntos ter então essa oportunidade de louvar a Deus, agradecer por tudo que Ele é, por tudo que Ele nos dá. E quero assim então saudar a cada um de vocês, nossos membros aqui da nossa comunidade da Velha Central, também os demais, pessoas que nos acompanham em várias cidades do nosso Brasil afora, talvez algumas pessoas até fora do país. Saúdo-os com uma palavra que é lema dessa semana, que se inicia com esse Dia dos Pais, de Hebreus 11, o versículo 1, que diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Uma palavra muito profunda, que o apóstolo Paulo traz, lembrar de que pela fé nós temos aquela esperança, a convicção de que nós vamos receber as coisas que nós de fato esperamos, que esperamos com esperança, e de que tem coisas que nós não conseguimos ver. Quantas coisas às vezes a gente tem dúvidas, que a gente não consegue enxergar, mas que a gente sabe que existem, que são as coisas de Deus, e nós cremos nelas por meio da nossa fé. E o texto fala de que vamos receber as coisas, Eu penso que de Deus, sim, pela fé nós lembramos que nós recebemos muitas ricas dádivas. E uma delas, com certeza, é a bênção de poder ser pai, ou de poder ter um pai, de realmente ter essa dádiva que nós vamos lembrar hoje de forma muito carinhosa. Que nós possamos celebrar aqui com grande alegria, em nome e na presença do nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido para cantarmos um hino que nos lembra de que nós, em qualquer situação, de que nós estamos nas mãos de Deus, Então, em tuas mãos é o hino que nós iremos entoar com alegria juntos nesse momento. Irmãos e irmãs, nós cantamos em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Uma das formas que nós temos de poder experimentar e sentir isso de uma forma mais presente e real é quando oramos. Na oração é como se nós de fato estivéssemos nos colocando nas mãos de Deus. Na verdade, essa sempre é a intenção. Eu quero convidar que a gente possa fazer isso nesse momento. Você que está aí nesse momento, una tuas mãos, feche os teus olhos e nós queremos orar. E nessa oração nós também queremos colocar um pedido de confissão de pecados, onde a gente lembra também quantas vezes nós, como família, como pai, mãe, filhos, quantas vezes nós também erramos. Oremos. Amado e bondoso Deus,
Neste momento nós nos colocamos sim em tuas mãos, para que tu possas ser de fato o nosso Pai, aquele que cuida, aquele que zela pela nossa vida. Nós, ó Deus, te agradecemos por esse dia, que é o Dia dos Pais, mas também então é um dia da família, onde nós podemos lembrar que a família é muito importante para a nossa vida. É nela que somos amados, amadas, é nela que aprendemos os principais valores da vida, especialmente da vida de fé. Nós, ó Deus, te rendemos graças e louvor por cada pai que pode nesse dia celebrar. Podemos lembrar dos nossos pais, mas queremos te agradecer de forma especial pelo teu cuidado, por nos dar a oportunidade de viver em família, de ter todo esse teu cuidado e amor. Mas também pedimos-te perdão, ó Deus, porque muitas vezes, como pais, como mães, como família, nós erramos pela nossa fragilidade humana que tu conheces muito bem. Pedimos-te que tu possas nos perdoar e nos dar sempre uma vida nova, uma vida melhor, em família e também em comunidade. Gratos te somos por todo o teu amor, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. E assim nós queremos, neste momento, cantar o hino Pelas Dores deste Mundo ao Senhor, que é o Kyrie eleison. E esse hino é um pedido de piedade, né? Onde a gente pede a misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. E nós queremos cantar com bastante fé essa canção, pedindo que Deus possa olhar por todos os lares onde há muito sofrimento, onde as relações são quebradas, onde existe muita dor, mas também possa olhar por todos nós, pela nossa fragilidade, pelas nossas dificuldades humanas de relação também que temos. Cantemos Pelas Dores deste Mundo, ó Senhor. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. A pressa de com tua salvação, a tua paz, bendita irmandada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Eu convido para que nós, nesse momento, possamos cantar um hino que fala de gratidão, de alegria nesse sentido, que é o hino Graça, Senhor, eu rendo, e com ele nós iremos nos preparar para o momento da pregação da palavra, onde nós iremos ouvir a boa e preciosa palavra de Deus. Cantemos. Graças, Senhor, eu rendo muitas graças por esse novo dia. Graças, Senhor, a ti eu devo toda a alegria. Graças por todos os amigos, graças, Senhor.
Estimados irmãos, estimadas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Hoje é um dia, como eu costumo dizer, um dia muito especial. Nós temos muitos dias especiais ao longo do ano, né? E o Dia dos Pais, obviamente, é um deles. É um dia especial porque nós podemos lembrar, agora todos vocês que são pais, né? Nós podemos lembrar justamente dessa dádiva especial que Deus nos dá de poder ser pai. Por outro lado, também agora para todos nós podemos lembrar com carinho desse dia, lembrar dos nossos pais, né? Cada um de nós tem o seu pai. Alguns ainda têm ele vivo, alguns não. Mas com certeza cada um pode falar, pode lembrar, pode, né, nesse sentido, lembrar do seu pai, da relação que tem com ele. Vivemos numa época difícil, uma época diferente, que é a época da pandemia, o que não permite festas e encontros no dia de hoje. Por outro lado, a gente tem outras formas de contato, né? Podemos telefonar, podemos fazer até uma videochamada, né? Podemos mandar mensagens, enfim. Nós temos então várias formas de poder lembrar desse dia carinhoso para quem tem o pai vivo, né? Inclusive eu reclamo também da pandemia, da situação, mas hoje tem uma coisa especial também para mim. Eu nunca celebrei um culto na presença do meu pai. E hoje, por mais que a gente está a 1.700 quilômetros longe, eu acredito que ele também possa estar assistindo esse culto, acompanhando esse culto, uma vez que ele está gravado. É uma coisa que foi possibilitada por causa dessa situação diferente que vivemos. E quando eu falo do meu pai, eu lembro de muitas memórias, de muitas lembranças das coisas que nós já pudemos fazer junto. E esse é um dia de memórias e de lembranças. Eu gosto de lembrar isso no Dia dos Pais sempre, né? De trazer isso para a nossa reflexão. Quais memórias, quais lembranças que você tem do teu pai? Você que tem o pai ainda vivo ou quem já tem o pai que já faleceu? Com certeza tem muitas lembranças. E nessas lembranças, né, a gente lembra que algumas são boas e algumas não, faz parte da nossa vida, afinal somos seres humanos, né? Quantas vezes a gente vê pessoas que falam que tiveram muitas dificuldades com os pais? Infelizmente isso também acontece, faz parte da nossa natureza humana. Mas, repito, o dia de hoje é um dia de gratidão. Nós que somos pais podemos lembrar desse presente e todos nós podemos lembrar então do presente que nós temos um pai. E ao mesmo tempo, agora talvez a parte que eu mais quero trazer para a nossa reflexão, é um dia também da gente lembrar qual é o nosso compromisso como pais. Afinal, é o Dia dos Pais. Qual também é o nosso compromisso como um pai? E eu penso assim que nós temos vários compromissos. Eu penso na questão do amor, do cuidado, né, da presença, de passar confiança, de dar tranquilidade, de dar sustentabilidade, né? Isso são coisas que o pai faz, que a gente sabe que também a mãe faz, né? Então faz parte. Mas no Dia dos Pais a gente lembrar de forma especial o compromisso que nós também temos. Mas tem um compromisso, e é nesse que eu quero me ater mais nessa celebração, um compromisso que nós temos, acho que é um dos, ou o mais importante. Não sei se dá para dizer assim, porque o amor e o cuidado também são extremamente importantes. Mas que é a questão da educação, do ensinar, daquilo que nós educamos, daquilo que nós passamos para os nossos filhos. E para nos ajudar nessa reflexão, eu escolhi algumas passagens bíblicas que vão justamente nos lembrar para nós, pais, né, dessa nossa tarefa, desse nosso compromisso com nossos filhos, que é a questão do ensinar. Os versículos que eu vou ler para vocês justamente vão ter sempre isso em comum, a questão da educação para com os filhos. Os textos que eu escolhi são pequenos, Provérbios, o capítulo 4, versos 1 a 5, depois Provérbios 22, o versículo 6, e aí eu vou para o Novo Testamento, Mateus 28, versículo 20, só a primeira parte do versículo 20, então, de Mateus. Vamos fazer essas leituras. Começamos, então, de Provérbios 4, versos 1 a 5. O texto é assim, ó. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom. Portanto, lembrem dos meus conselhos.
Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça e nem se afaste do que eu digo. Antes da gente ler o próximo texto, eu quero já aproveitar aqui e falar algumas coisas muito importantes nesse sentido da educação, como eu falava antes, né? O texto aqui já diz assim: filhos, escutem o seu pai, escutem aquilo que ele tem a ensinar, prestem atenção porque vocês vão compreender as coisas. Desse versículo, para mim, tem uma questão muito importante aqui, da questão dos filhos, agora antes dos pais, né, da gente poder lembrar para os filhos, dos filhos manterem atenção, né, ter atenção para aquilo que os pais ensinam, aquilo que educam, porque a ideia é que com esses ensinamentos, com essas informações, os filhos irão entender as coisas. E aí eu vou para o segundo versículo. Se é para os filhos prestar atenção e entender as coisas, é porque o que nós precisamos ensinar tem que ser bom. E aí eu lembro que o versículo 2 diz: o que eu ensino é bom, portanto lembre dos meus conselhos. Aqui agora cabe uma pergunta, né? Nossa tarefa é educar, é ensinar, a tarefa dos filhos é prestar atenção e aprender. Mas a pergunta é: o que nós ensinamos? Como ensinamos? Né? Quais valores? Qual o valor de vida, de fé que nós ensinamos para os nossos filhos? Aqui não diz também de ensinar qualquer coisa. O que nós formos ensinar, o que eu ensino é bom, diz o nosso texto, a palavra bíblica. Então, a ideia é de que sim, temos que educar com coisas boas, que valham a pena. E aí, aqui, a ideia é que seja o texto então, de Salomão, ele diz: quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai ensinava dizendo o seguinte: lembre das minhas palavras e nunca esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. A ideia de que o filho não se esquecer daquilo que o pai diz, também a mãe, mas que isso também faz com que a gente possa viver e viver bem. E aí no último versículo, versículo 5 diz: procure conseguir sabedoria e compreensão. E repete de novo, não se afaste daquilo que eu digo. Mas eu quero aqui pegar a palavra sabedoria e compreensão, a gente não passa informações apenas para os filhos. Informações, as filhas podem pegar em qualquer aspecto, qualquer lugar da vida, informações, conhecimento. Mas sabedoria, compreensão da vida, isso passa muito por nós, famílias, pelo pai, também pela mãe. Mas hoje, claro, eu lembro aqui de forma carinhosa dos pais, Então, coisas aqui que nós não podemos abrir mão, de ensinar os filhos e com coisa boa. E os filhos prestarem atenção, tem um compromisso aqui também para os filhos. Então, nós que também somos filhos, todos lembrar que também da gente dar atenção àquilo que o pai também ensina para nós. E assim nós vamos para o segundo texto, que é um versículo, gente, que eu acredito que vocês conheçam de cor e salteado, como costumamos dizer. Provérbios 22:6. Diz assim: eduque a criança no caminho que ela deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Olha só que frase, essa aqui vale a pena a gente realmente saber ou decoração no caso, A importância de educar a criança, de educar os filhos. Eduque a criança no caminho que ela tem que andar, no caminho que tem que andar. Por isso é importante perguntar qual o caminho. Eu falava do texto anterior, o que nós ensinamos? Aqui é o caminho que ela de fato tem que andar, um caminho de vida, de amor, de bons valores, de valores que respeitam as pessoas e que dão dignidade à vida dela, E diz ainda que até o fim da vida, se você ensina isso, até o fim da vida ela vai saber desse caminho. E aí eu me lembro, não sei se então meu pai está assistindo, mas com certeza você também vai poder lembrar de muitas coisas que teu pai te ensinou, aquelas coisas boas de fato, porque nossos pais também erraram com a gente e erram, Mas eu lembro de muitas coisas boas que o meu pai me ensinou e que eu costumo manter até hoje, certo? Então da gente poder lembrar como isso é especial. E aí nós pais lembrar o que então nós ensinamos aí para os nossos filhos, nossas filhas, sejam elas pequenas, que normalmente é mais de pequeno que a gente ensina muita coisa, Mas também acho que em qualquer dia da nossa vida. E assim, eu escolhi mais um versículo, então Mateus 28,
versículo 20, está dentro do contexto do batismo, onde Jesus dá, né, a grande missão aos discípulos, e dentro dessa missão tem uma palavra que ele fala lá para os discípulos, que diz assim no versículo 20, a primeira parte: e ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. Obviamente que aqui está falando para os discípulos. Jesus falou para eles, né, da missão do batismo, de fazer novos discípulos. Mas nós sabemos, especialmente a nossa tradição luterana também é assim, o papel do pai, também da mãe, da família, na educação cristã das pessoas, dos filhos e das filhas. E aqui então eu lembro também o nosso compromisso como pai e mãe com o batismo, né, dos nossos, né? E também o chamado, também você pai, vocês mães, nós também somos discípulos. Também essa missão, essa tarefa aqui, ela é delegada para nós também, né? Para a gente poder também ensinar as pessoas no caminho da fé, de forma especial entre nossos filhos. Quando eu perguntava qual é o caminho, o que nós ensinamos, quais são as coisas boas, não tenho dúvida, a questão da fé é essencial e deve fazer parte do nosso, podemos dizer assim, do nosso roteiro, do nosso cardápio de ensinamentos, de bons ensinamentos. Para mim, inclusive, deveria dizer que é o primeiro item deveria ser o ensinamento da fé, ensinar para os filhos que eles são batizados, que eles são sim filhos, né, e filhas de Deus. Enfim, gente, os textos que eu escolhi têm esse foco, né, dentro de tantos compromissos que temos como pai, para você também que é mãe, né? Mas tantos compromissos que nós temos, um deles é a questão do ensinar. Então esses textos vão falar justamente dessa questão da educação. E eu lembro que nós muitas vezes reclamamos, às vezes tem filhos que reclamam, o pai errou nisso, o pai errou naquilo. Depois eu vou até colocar uma suspeita porque que eu acho que às vezes acontece em algumas coisas. Mas é um dia da gente poder lembrar com carinho, né, aquilo que realmente valeu a pena, aquilo que realmente vale a pena, aquilo que a gente realmente faz, aquilo que traz de fato, como eu disse antes, a dignidade, o amor, né, da gente ensinar, lembrar o nosso compromisso e reconhecer perante Deus e perante os filhos que nós erramos. E nem quero ser exemplo para ninguém nesse sentido, mas eu muitas vezes com meu filho maior, que já tem 11 anos e meio, e ele já capta as coisas, já entende, né? Ele sabe quando a gente acerta aos olhos dele e quando a gente erra, né? Então, quando eu mais ou menos percebo que eu errei, o que eu faço? Eu tento dizer para ele, aqui eu fiz errado. Aqui, né, isso aqui não serviu de exemplo. Mas tem as coisas que a gente também ensina e que a gente sabe que são boas, que realmente vale a pena e que com certeza eles também prestam atenção. Quando eu disse antes né, que a criança vai lembrar, vai captar o exemplo, nesse meu filho mais velho eu já vejo que tem algumas coisas que ele pegou do que eu ensinei, do que minha esposa ensinou, algumas coisas boas e algumas ruins também, porque algumas teimosias também ele acaba repetindo, coisas que são nossas enquanto seres humanos. Por outro lado, falo para vocês filhos também, né? Ouçam os pais, ouça o pai, a mãe, converse com eles, é muito importante, né? Para vocês também poderem manter uma boa relação. No entanto, eu penso que, pensando então nessa questão do nosso compromisso, especialmente da educação, eu vejo que muitas vezes há muita reclamação e muitas vezes tem muitas coisas erradas que acontecem, não é por apenas falhas, mas eu penso que o sistema que a gente vive da nossa sociedade, a sociedade moderna que nós vivemos, muitas vezes faz com que a gente cometa erros, ou não é palavra nem erros, com que a gente muitas vezes tem falhas. Eu lembro que hoje em dia, quantas vezes, em quantas situações, a educação daquela de casa, quantas vezes ela acaba sendo delegada para outras pessoas, para cuidadoras, né, babás, ou as próprias escolas, as creches, as professoras, então, e também a própria igreja, né? Também nós temos culto infantil, assim, quantas coisas acabam sendo delegadas para outras pessoas. Claro, eu aqui reconheço, sejam as babás, né, nós também temos para nosso pequeno, as professoras, a escola, a igreja, são importantes. Mas eu sempre penso que todas essas outras pessoas devem apenas ajudar os pais, não jamais substituir o papel, a função, o compromisso do pai e da mãe, porque esse é único,
esse é nosso, né? Então nós precisamos assumir essa tarefa. E assim, para poder exemplificar isso, eu quero contar uma história, para a gente poder lembrar, reconhecer o quanto nós somos importantes na vida de nossos filhos, né? Eu conto uma história, gosto muito dessas histórias, né? E eu acho que eu ainda não contei aqui nesse período que eu estou na Velha Central, mas essa história eu contei num culto, quando eu ainda não era nem casado. Era meu pastorado no início em Querência, Mato Grosso. E eu contei uma história assim. Diz que certa vez um pai dessa sociedade moderna como nós estamos, um pai era muito compromissado, ele tinha muitos compromissos no seu dia a dia, muitos afazeres. Ele saía cedíssimo de casa, de madrugada, para poder chegar no trabalho, e às vezes então só retornava à noite, tarde da noite. E isso era assim de segunda até sábado, meio-dia, nessa correria. Ele não tinha muito tempo, né? Então ele tinha um filho pequeno, esse filho gostava de ouvir histórias e música, mas ele não conseguia tirar tempo, porque quando ele saía de manhã, o filho estava dormindo, e quando ele voltava à noite, o filho às vezes já estava dormindo de novo. Almoçar, ele nem almoçava em casa. Ele teve uma ideia. O que ele fez? Ele foi, vou pegar aqui, ele foi na loja e comprou um aparelho de som. Ele comprou um aparelho, eu nem sei onde que abre aqui, mas que levanta aqui que tem CD, né? Ele comprou um aparelho de som que funcionava CDs já na época. Essa história, então, por isso que ela é antiga. E aí, porque hoje nós já temos outras modalidades. Aqui, abre aqui, ó. E aí, o que ele comprou? Ele comprou vários CDs de histórias infantis e de músicas infantis, canções infantis. E ele deu isso de presente para o filho dele, porque o filho, a hora que ele quisesse, ele poderia escutar as histórias, bastava dar play, né? Bastava ligar, ele conseguia ouvir as histórias e as musiquinhas. Tá, beleza, o filho gostou do presente, né? Começou a escutar. E um dia desses, o pai, lá no momento que o filho disse: filho, você gostou do presente que o papai te deu? Ele disse: pai, o presente é muito legal, mas ele tem um problema. Daí o pai ficou meio contrariado e disse: como problema? O que tem problema? Tem que consertar? Ele disse: não, pai, é que ele canta histórias, ele canta músicas e conta histórias bonitas, mas ele nunca me faz carinho. Esse aparelho nunca me dá um abraço, né? Ele nunca fala no meu ouvido, ele não me abraça esse som. Ele só canta e só toca as canções ali, só narra as histórias. E aí diz a historinha, né? Como é uma historinha, que o filho ficou o pai ficou extremamente triste, né? Porque ele começou a se dar conta de que o aparelho de som não substituía a função dele, que era ser pai, de estar presente, de ensinar, que era ele que deveria ensinar as historinhas ou as canções. Hoje nós substituímos por celular normalmente, né? Acredite, o meu pequeno que ontem fez 2 anos, ele já sabe passar para lá as canções e escolher o que ele quer, né? Também faz isso. Mas eu experimentei isso já com o meu pequeno. Ele gosta de ouvir as historinhas dele aqui, as músicas. Tem uma que ele gosta da Barata, por exemplo, direto, né? Mas ele gosta muito mais quando a gente pega o violão ou quando a gente bate palminha e bota ele no colo e canta junto com ele. É o que ele curte muito mais, ou quando ele está na cama e quando vai dormir e contar as historinhas para ele, ele gosta muito mais do que esses aparelhos aqui. Enfim, meus amigos, eu trago essa história para a gente poder lembrar, né, que nós somos importantes para a família, como pai, como mãe. Talvez essa história que eu contei, talvez tenha algum pai, alguma mãe aí que fica triste, porque sabe que está nessa correria, igual da historinha que eu contei, está no dia a dia nessa correria. Para vocês eu quero dizer o seguinte: arrumem um jeito, deem um jeito, aproveitem os finais de semana, aproveitem alguns horários durante o dia. Hoje em dia, mesmo que a gente tenha celular, né, a gente pode fazer algum contato, que ainda é frio, não dá abraço, mas com que vocês possam manter uma chama acesa, mas aproveitem cada minuto, cada instante que vocês têm. Assim como ouvimos da palavra, é função nossa, né, de ter essa proximidade, de educar, de ensinar. Dia dos Pais não é dia apenas de fazer festa, uma vez que hoje nós nem podemos, mas é dia de poder agradecer a Deus por esse presente e é dia de renovar o nosso compromisso, a convicção de ser um bom pai, também vocês mães, e de vivermos bem em família. E não esquecer, ensinar coisas boas. E disso faz parte, para mim, a primeira coisa do nosso roteiro é ensinar a questão da fé. Que Deus abençoa, que Deus cuide, ilumine,
nos ajude, que não é fácil, nessa tarefa de ser pais. Amém. E eu convido para podermos cantar uma canção, eu tentei procurar uma canção que pudesse falar justamente dessa questão de pai ou de família. E aí dentre das canções, eu achei a Obrigado Pai Celeste. Eu acho que ela encaixa porque ela fala da família também, né? Cantemos então com alegria, né, essa canção juntos. Obrigado Pai Celeste. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. Do meu lar eu obrigado, quem amor tens abençoado, graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças pelo mau momento, és amparo e és sustento, minha culpa perdoaste, do abismo me salvaste. Quero, pois, a te servir e somente a te seguir. E agora nós vamos assistir juntos um pequeno vídeo que foi preparado com bastante carinho para o Dia dos Pais. É uma homenagem para nós, todos os papais. E eu vou dizer assim, eu mesmo não sei qual é a surpresa. Vamos acompanhar juntos? Todo pai é especial. É sinônimo de amor, afeto e carinho. É ombro amigo, é colo na hora que a gente precisa, é super-herói. Mas o que torna cada pai único e cada pai o melhor pai do mundo são outras características, são alguns superpoderes que só o nosso pai tem. Meu pai é o schwarzapapa de muitos, mas o que ele gosta mesmo é de um beijinho na careca. O meu pai sempre foge da louça, mas faz a melhor comida do mundo. Meu pai, quando termina uma refeição e está bem satisfeito, ele diz: se eu tivesse me sentido assim antes, não precisava ter comido. Meu pai é aquele que adora um bordão. Quando alguma coisa não sai do jeito que ele gostaria, pode contar que lá vem a frase: ó, deu uma pilota. O meu pai é um inventor, porque ele inventa cada coisa legal. Meu pai, ele é um companheiro muito bom de aventuras. E ele, onde que ele faz todo mundo rir. Meu pai gosta de coisas inusitadas. Ele coloca linguiça no bolo de morango. E coloca Hellmann's na sopa. Sabe aquela pessoa que chora pra qualquer coisa? Coração mole, mole, mole. Esse é o meu pai, o nosso verdadeiro bebê chorão. O meu pai nunca não, ele não dorme sentado no sofá na frente da televisão depois do almoço. O meu pai, ele só descansa os olhos. O meu pai é o pior cantor do mundo, mas ele acredita que ainda fará parte do The Voice Brasil. Meu pai conversa com meu cachorro. Meu pai, ele é o pior atirador. Porque na brincadeira de Nerf ele não acerta uma em mim. Ou será que eu que sou muito bom? Meu pai se acha o melhor jogador de videogame do mundo, mas sempre perde pra mim. E o nosso pai, que compra chocolate para fazer bolo, e na hora que ele vai fazer o bolo, sumiu o chocolate. Aí ele não acredita e esqueceu de comprar o chocolate. Meu pai, ele faz comida melhor do que a minha mãe, e ele exagera. Ele faz comida para um batalhão. Sempre que meu pai cozinha, ele faz assim. E é por isso que a comida
dele é tão gostosa. Adoro quando meu papai canta pra mim, ele é o melhor cantor de chuveiro. Meu pai adora tomar chimarrão, sentar com as pessoas, conversar, é muito calmo e é o meu exemplo de vida. São essas características únicas, essas coisinhas que tornam cada um de vocês o melhor pai do mundo. Feliz Dia dos Pais! 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 Pais! Eu convido assim para que nós possamos, mais uma vez, nos colocar nas mãos de Deus no momento de oração. Nessa oração nós vamos colocar com certeza nome de pessoas que estão passando por dificuldades, também lembrando de alegrias, lembrando do Dia dos Pais. E hoje também nessa oração nós vamos lembrar do nosso grupo Conviver, que é um grupo que nós temos aqui na nossa comunidade e que completou no dia de ontem 2 anos. Esse grupo se reúne toda quarta-feira para encontros normais, de poder conversar e ouvir e cantar. Infelizmente esse grupo não está podendo se reunir atualmente por causa da pandemia, mas nós também queremos lembrar aqui na nossa oração. Fechemos nossos olhos e oremos. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, te agradecemos por esse culto, por essa celebração especial do Dia dos Pais, onde fomos lembrados de que ser pai ou ter pai é uma grande dádiva, um presente, ó Deus, que recebemos de Ti. Também fomos lembrados do compromisso que temos como pai, também como mãe, como família, como filhos, de passar uma boa educação e de receber essa educação, de ensinar coisas boas, especialmente de ensinar o caminho da fé, da verdade e da vida. Nós, ó Deus, nos alegramos por termos comunidade, onde podemos conviver e que nesse tempo da pandemia tanto nos faz falta. Mas que bom que mesmo de forma virtual, ainda assim nós podemos celebrar. E pedimos, ó Deus, que Tu possas continuar então conosco, colocando a Tua mão, nos envolvendo com todo o Teu amor e cuidado. E assim trazemos diante de Ti todas as situações que nós lembramos. Cada um que também está na sua casa, também pode lembrar de pessoas, de situações, de motivos de alegria ou aquilo que é motivo de dor. Inicialmente, aqui nós lembramos com grande alegria do nosso grupo Conviver, que completou 2 anos, que sempre é um grupo de muita alegria, com certeza de grande convivência e comunhão. E assim também nós lembramos dos pais de forma muito especial nesse dia, que possas dar a eles também toda a força, todo o cuidado e que estejas assim também com todas as famílias. Lembramos também, nesse momento aqui, da Adélia Munt, do Roberto e da família, para que também cuides deles. Da mesma forma, lembramos do Ari, da Marlene Munt. Também oramos pela Mara, o Jean e a família. Também oramos pela dona Ana Zibert e também toda a família dela. Também da Ilma Shimura. Também oramos pelo senhor Herbert Padaratz, que está em casa, em recuperação. Oramos também pela família dele. Também oramos pela Tereza Mariano e a família, especialmente nesse Dia dos Pais, eles lembram do pai que faleceu há pouco tempo, o senhor Demétrio. Também esteja assim com a mãe da Tereza, que também está recuperando a sua saúde. Oramos assim também pela Eduarda Schlitter e pela família dela, de forma especial pela recuperação da Eduarda. Oramos também pela Sônia Maria da Rosa e a família, assim também pelo Alcides Matos e a família dele. Também oramos pela Eilânia, dona Helga e toda a família que também ainda sente o luto pelo falecimento do senhor Francisco da Silva. Também oramos pelo senhor Ademar Corte, para que cuides também sempre dele, no tratamento dele. E também oramos pelo senhor Gerald Christ, que passou por uma cirurgia nessa semana e que tudo correu bem, com gratidão também está em casa se recuperando. Enfim, ó Deus, cuide de todas as pessoas, cuide de todos nós, daquelas que nós lembramos também durante essa oração, que todo o teu amor, todo o teu cuidado possa envolver todas essas situações.
E assim, ó Deus, tudo mais que nós temos no nosso coração, na nossa mente, nós queremos colocar isso também na Tua presença, quando juntos oramos a oração que o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim nós chegamos ao final do nosso culto. E antes de terminar, eu quero aqui fazer um agradecimento a cada um de vocês, membros da nossa comunidade aqui da Velha Central, por todas as doações, por todas as mensagens, pela participação dos nossos cultos, dos programas. Essa semana nós fizemos um vídeo aí com músicas, né? E eu sei que vocês curtiram muito, compartilharam. A gente fica feliz, apesar dessa situação difícil que nós nos encontramos, né? Sim, gostaríamos de nos abraçar, de nos cumprimentar, de fazer festa juntos, mas isso não é possível. Mesmo assim, nós queremos agradecer por todo o apoio. E hoje quero fazer uma motivação para que vocês possam continuar também contribuindo com a comunidade financeiramente. É muito importante. Esse mês de julho a gente viu que não foi tão fácil assim, nos outros meses foi bem mais tranquilo. A gente agradece, né, por tudo que eu, você, todos nós podemos fazer. Mas que vocês possam também colocar isso também dentro do hall de compromissos, daquilo que é possível, né, ser feito. Que vocês possam continuar contribuindo financeiramente com a comunidade. Nós vamos deixar aqui também nossa conta bancária. Às vezes, né, a situação é difícil, não pode sair de casa, dá para fazer via transferência online para quem já faz. Também tem o telefone, vocês podem ligar para a nossa secretária, Raquel, e nós podemos juntos, então, trabalhar para que possamos continuar mantendo a nossa comunidade. Mas o mais importante é que nós nos mantenhamos unidos na fé e no amor de Deus, tá, gente? Obrigado a todos vocês. Assim eu agradeço, claro, a cada um dos nossos membros que nos acompanharam mais uma vez nessa celebração, e a todos vocês também estão de outras comunidades, de outros lugares desse nosso mundo, desse mundo que é de Deus. E quero assim encerrar esse momento aqui, claro, pedindo que Deus coloque a mão sobre nós, nos dando assim a sua bênção. Que a bênção do nosso Deus, o nosso Deus que cuida, nosso Deus que mantém a nossa vida, nosso Deus que nos ama, que nosso Deus assim nos abençoe, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que Ele assim nos dê a sua paz na sua presença, hoje e sempre. Amém. Que nós possamos assim viver então na paz deste Deus, dia após dia. A todos vocês eu desejo um excelente domingo, uma abençoada semana, e para vocês, papais, para nós, um abençoado Dia dos Pais. Um grande abraço a todos.